Nem deu tempo da denúncia da Procuradoria-Geral da República esfriar e já tem veículo da mídia hegemônica achando que o Paulo Gonet pegou pesado demais, acredita? E eles estão apelando muito, mas muito mesmo, para tentar emplacar essa narrativa. Já senti o sangue ferver. Vamos falar com a Sofia no nosso plantão do Meteoro. Bora lá. Ai, Ana, pois é. A Procuradoria-Geral da República passou pano para milico, deixou um monte de gente de fora, né? Como a gente já abordou uma desses temas no corte que a gente fez da live anterior, outro que a gente no corte anterior que a gente acabou de fazer nessa live, mas mesmo assim tem gente na mídia hegemônica que acha que, assim, não facilitou o suficiente, tinha que ter facilitado mais. Tinha que ter passado pano para mais gente essa denúncia. E, Ana... Você para quem? A Jovem Pan? Eu vou citar duas aqui. A gente vai olhar a matéria de dois veículos da mídia hegemônica. Poder 360 e Folha de São Paulo. Eita! E olha, vou dizer para você, o Poder 360, eles assim realmente conseguiram chegar num nível que é realmente impressionante. Vou colocar na tela, Ana. Matéria publicada no Poder 360. Grok, IA de Elon Musk, aponta inconsistências em denúncia contra Bolsonaro. Ferramenta diz que a peça apresenta falhas graves que comprometem sua validade jurídica e factual. Eu tô me segurando pra não comentar já. Posso comentar já? Pode. Vai lá. Manda ver. Desculpa, tira as crianças da sala, mas puta que pariu. Calma. Pera. A gente brincou até quando saiu esse monte de PDF. Falou assim, vamos pôr no inteligência artificial para resumir, porque é muita informação. Mas as pessoas falaram isso, pelo menos, né, os jornalistas mais sérios, brincando, tá? Primeiro, colocar um texto desse para uma inteligência artificial analisar, não é nem resumir, analisar juridicamente. Resumir ainda seria uma coisa. Até isso é questionável, mas ainda seria uma coisa. Analisar e emitir um parecer jurídico, gente. Caraca! Isso já é completamente errado. Consegue ser pior do que perguntamos a IA sobre tal coisa e veja o que ela respondeu. Se não fosse o suficiente, eles ainda não têm sequer a vergonha, peraí, gente, de colocar na manchete que é a IA do Elon Musk. Assim, de todas as IAs, a mais suspeita. Por Deus, pega uma pessoa aleatória na rua e pergunta a opinião sobre isso, porque assim... Cara, vamos lá. Gente, as pessoas elas têm que entender uma coisa. Essas IAs, apesar de serem chamadas de inteligências artificiais, elas não são inteligentes. Vamos deixar claro? Elas não são inteligentes, elas não entendem nada do que elas estão lendo. O que elas fazem é um algoritmo extremamente complexo, sim, mas é um algoritmo extremamente complexo que prevê, depois dessa palavra, qual que seria a palavra com maior probabilidade de aparecer. Ela é basicamente aquele autocompletar do seu WhatsApp um pouquinho mais avançado, sabe? Um pouquinho mais evoluído. É isso. É isso que essas IAs são. Elas são muito legais, muito divertidas, para você bater papo com elas e ver o que elas vão alucinar e tirar sarro das alucinações que elas têm. Sabe aquela brincadeirinha que tinha nas redes sociais, nos Twitter da vida? Digite tal frase e deixa o autocompletar terminar, sabe? Digite tantas palavras e deixa o autocompletar terminar a frase. Elas são um jeito mais avançado de fazer essa brincadeira. É isso. É para isso que elas servem. Acontece você vai usar isso aí, você usa como uma ferramenta computacional, não como uma ferramenta analítica. Exato. Mas aí o que acontece? As Big Techs, elas começam a vender como se fossem coisas super avançadas que servem para muito mais do que isso. Por quê? Porque elas querem ganhar dinheiro. Elas sabem que se você convencer as pessoas
de que você pode usar elas para outras coisas que não seja esse tipo de coisa, de situação, elas vão conseguir vender muito mais, vender muito melhor, vão ganhar muito mais dinheiro. E as pessoas estão comprando. Elas realmente compraram a fumaça das Big Techs e que essas ferramentas realmente são inteligentes e servem para 1 milhão de coisas diferentes. O resultado é que agora a gente tem um bando de maluco no jornalismo, desculpa, porque é maluco quem faz esse tipo de coisa no jornalismo, que quer vender que a IA consegue fazer uma análise de um texto jurídico. E para piorar, por que eles fazem questão de colocar a IA no título? Não sei a IA do Elon Musk. A IA do Elon Musk, para mim, parece que é querer apelar para um público específico, né? É extrema-direita. Mas a própria ideia de colocar IA, vamos ignorar do Elon Musk, passa por uma ideia que eu sei que a Ana ama essa ideia, a Ana adora essa ideia, de que essas ferramentas algorítmicas e de inteligência artificial são neutras. Cara, não, quantas horas vocês têm para me escutar falar disso? Eu já tinha até estrelado, Fausto, não é uma crítica, tá, ao teu comentário. Quando a gente estava falando, né, que as IAs não podem fazer análise, o Fausto falou assim, elas não têm opinião. Eu concordo, elas não têm opinião nesse sentido, elas não podem dar uma opinião balizada, fazer uma análise, fazer uma crítica, porque não há, de fato, uma criação de pensamento crítico ali. Elas são um ótimo modelo de linguagem, é isso que elas são. Elas sabem imitar a linguagem e, ao saber imitar a linguagem, elas conseguem processar a linguagem, conseguem organizar, conseguem funcionar como ferramenta computacional, enfim. Mas elas não conseguem emitir um pensamento nesse sentido, entende? Não existe isso. O pensamento, né? O pensamento crítico é uma função nossa. E aí, só que aí, quando a gente diz isso, a gente não está dizendo necessariamente que essas ferramentas, elas não contêm, de fato, uma opinião em outro sentido, não é isso que o Fausto estava falando. Elas não está dizendo que elas são neutras. Primeiro, porque neutro não é nem sabão de coco. Segundo, que toda ferramenta, e aí eu não estou falando só das IAs, toda ferramenta, ela contém em si a subjetividade daqueles que as criam. Quando a gente cria uma ferramenta, a gente projeta, né, para ela, nas suas funções, o que ela vai ser, como ela vai ser, a sua forma, o que pode, o que não pode, enfim, o design da coisa, tudo está... O que está emaranhado ali são é a política, são as crenças, é a ideologia daqueles que as criaram. E as IAs, como ferramentas, não são diferentes de qualquer outra ferramenta nesse sentido. E aí, então, quando você diz assim, a IA do Musk tem um sentido, além da propaganda, que a Sofia Matou também acertou na mosca, aí, além de falar com um certo público específico, a IA do Musk tem determinadas tendências que são alinhadas às tendências do Musk e de seu grupo político. Quando você diz isso aqui pode, isso não pode, esse resultado, esse treinamento tá bom, esse não tá, você tá fazendo escolha, e desculpa, eu vou falar 2 horas sobre isso. O resumo é puta que pariu. Vai, Sofia. Tinha mais para falar, né? E eu já... Vamos lá. Não, é que daí a outra não envolve essa questão de IA, mas ainda envolve outros veículos de imprensa que também já começou com a passação de pano. Estamos falando de quem? Estamos falando aqui da Folha de São Paulo, que publicou esse texto aqui. PGR turbina acusações contra Bolsonaro e com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. Essa manchete aqui também já basicamente o que ela está nas entrelinhas, não está falando exatamente, mas está deixando nas entrelinhas, é que, olha, a PGR está inventando coisa que a investigação da Polícia Federal não encontrou, que não é verdade. Investigação mostra clara articulação golpista no final de 2022, mas alguns pontos seguem com frágil comprovação. Quem tem que dizer isso é o juiz, são os juízes do STF, né, os ministros do STF que vão julgar. Mas, enfim. O que eles estão dizendo que foi a turbinada que a PGR deu? Eles já começam aqui no segundo parágrafo. Procuradoria-Geral da República, que é o órgão responsável pela acusação no processo, denunciou o ex-presidente por
dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, em decorrência dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Além de afirmar que ele concordou com o plano para assassinar Lula, do PT, Geraldo Alckmin, do PSB, e Alexandre de Moraes. Então, eles basicamente, o que a Folha está dizendo é: não dá para dizer que o Bolsonaro tem responsabilidade pela depredação dos prédios dos três poderes, e não dá para dizer que o Bolsonaro tem responsabilidade pela tentativa pelo plano de assassinato do Lula, Alckmin e Xandão. É isso que está nas entrelinhas aqui. A Folha de São Paulo está dizendo: a gente não pode afirmar que Bolsonaro tem ligação com esses, tem responsabilidade por esses dois pontos. Já que eles podem dar opinião, Ana, a gente pode dar também. O que você acha disso? Você acha que o Bolsonaro não tem responsabilidade por isso? Espera um pouquinho que eu preciso pegar um negócio. Ah, meu Deus. Meu Deus, gente, isso não foi planejado. Não sei o que a Ana vai fazer. Ô, Folha. Né? Assim. Estão forçando a barra, né? Na verdade, assim, quando a Folha diz o PGR turbinou a acusação com conclusões que nem mesmo a PF, né, bancou, eles estão turbinando o texto jornalístico com questões que nem a denúncia da PGR fez, entendeu? Se é para falar de turbinagem, aí vamos falar de turbinagem, que é uma forma também, o discurso você esgarça ele até onde você quiser, né? Claro, chega uma hora que ele esfacela, chega. Nesse caso aqui, eu acho que a gente está perto da ruína do discurso, mas é isso, você esgarça ele para tentar fazer com que ele chegue no lugar onde você quer. E a questão aí do discurso da Folha é: onde é que esse discurso está querendo ir? Está querendo ir e livrar a barra do Bolsonaro. Das duas acusações, que vamos deixar claro, Ana, essas são as duas acusações que mais pegam mal para a imagem do Bolsonaro, porque o que aconteceu no 8 de janeiro, isso é uma coisa que a maior parte do Brasil não aprova. Isso já teve pesquisa de opinião aí mostrando, eu não vou lembrar os números exatos, mas coisa de 80% da população brasileira não aprova o que aconteceu no 8 de janeiro. Quando você desliga Bolsonaro disso, você está fazendo um belo de um favor para o Bolsonaro. E, obviamente, você falar, Bolsonaro tentou dar um golpe é uma coisa, Bolsonaro estava envolvido aí com um plano de assassinato do presidente, vice-presidente e de um ministro do STF, isso é outra coisa completamente diferente. Então eles pegaram as duas acusações que mais podem manchar a imagem de Bolsonaro e vamos separar Bolsonaro disso, separar Bolsonaro disso. Já podemos dizer que Folha e Poder 360 estão fazendo linha auxiliar do bolsonarismo? Deixa eu pensar. Qual foi o jornal mesmo onde o Bolsonaro andou escrevendo uma coluna? Acho que foi a Folha de São Paulo. Tá. Coincidência, né? Não, falando bem sério. Não é, no mínimo, desconfortável, vamos ser assim, bem polidos, né? Que um veículo que trouxe Bolsonaro, foi esses dias aí, trouxe Bolsonaro para fazer uma coluna, tinha democracia no título, né? Me parece. Né? E aí sai um monte de informações sobre o envolvimento dele numa trama golpista, ele está denunciado, né, vai se tornar réu aí, né, nos próximos capítulos, né, por envolvimento numa trama golpista, que envolve um plano de assassinato. Isso é bom lembrar, que a Sofia está apontando, né? Envolve um plano de assassinato do presidente Lula, do vice, envolve assassinato de um ministro do STF, né? E, aliás, um plano que chegou a ser colocado em andamento, né? Havia já um andamento do plano
para pegar o Xandão na saída do STF. Só não deu certo por acaso aí, né? Então, assim, é um plano que envolvia também, a trama golpista envolvia também levar as pessoas para Brasília, fazer o que fizeram, tudo isso fazia parte do mesmo plano, tá? Então, a Folha trouxe este cara como colunista, sai esse monte de informação, e quando sai esse monte de informação, o comentário da Folha é... acho que é um exagero, sim, dizer que ele está envolvido com tudo isso. Cara, no mínimo, vocês têm uma suspeição aí, porque esse cara foi colunista de vocês. É isso, Ana. Ficamos por aqui? É só isso. É só isso. Eu falei que você ia pistolar nesse. É verdade. Não, tá certo, porque envolve comunicação, o bicho... Porra. Vamos lá, ficamos por aqui. Chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia que possivelmente vão me fazer pistolar mais. Beijos.